Olha, nós já estamos aqui com o nosso convidado do dia de hoje. Tenho a satisfação de receber no dia de hoje o nosso Adriano Rodrigues, conhecidíssimo como Adriano Cabeça, né, Elísio Silva? Verdade. Mas é o nosso Adriano Rodrigues que vai participar conosco aqui. Tem muitas novidades do Adriano e faça as honras da casa, Elísio, com o professor Adriano, que vai nos acompanhar hoje aqui no Debate Bola. Então, em vez de falarmos de Série B, vamos falar com o Adriano Rodrigues, grande Adriano, conhecido como Adriano Cabeça, né? É um apelido carinhoso que ficou para ele. Vamos falar com o Adriano, né? E você, por gentileza, faça as honras da casa, meu caro Alberto Oliveira. Primeiro, agradecendo a presença do Adriano aqui, sei dos seus compromissos, sei das suas das novidades, e a gente vai passear sobre esse tema. E quando eu comuniquei ao Elísio que você estaria aqui, ele disse: eita, que legal, porque a gente vai falar do futebol do interior. Mas eu deixei essa surpresa para dizer que o Adriano hoje não está no futebol do interior, ele está fora do estado de Alagoas, vai fazer um trabalho diferente, inclusive ontem estava no estádio Oba, lá em Goiânia, e aí eu queria que você falasse sobre esse trabalho. O Adriano, agora que se formou como técnico pela Academy, CBF Academy, agora você não é mais técnico? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Elise. Boa tarde a todos que estão participando dessa live. É verdade, eu estou aqui em Goiânia, né? Em Vianópolis, uma cidade próxima de Goiânia, na verdade. Eu recebi um convite da empresa com quem eu acertei no período que eu estava no Cruzeiro, né, que vai cuidar um pouco da minha carreira, e surgiu um convite do Pedro Júnior, né, que inclusive já jogou aí no CSA, jogou em outros grandes clubes do Brasil e fora do Brasil, e eu vim aqui fazer uma consultoria, né, nesse clube, no Vianópolis, né. Então, eles querem criar uma nova metodologia de trabalho. Então, o Pedro Júnior trabalhou um pouco aí naquela época, acho que 2021, ele veio ainda no comando do Eduardo Batista. Então, ele fez esse convite para eu vir aqui para criar essa metodologia de trabalho, um modelo de jogo, um método de treinamento, né, para que eu possa vir passar essa consultoria para todos aqui da comissão, né, do Vianópolis, mas é só por esse período, né? Eu ainda continuo como técnico. Isso é importante, né, Alberto? Primeiro, parabenizar Adriano pelo seu diploma merecido. Você se esforçou, foi atrás, estudou. E o futebol é tão interessante que, se for comparar o futebol de agora com de quando você jogava, ou o futebol da minha época, aí é muito diferente. Ele está em constante evolução. A parte tática, a questão física, você hoje tem departamentos dando todo auxílio na parte de lesões, etc. Os times estão se tornando cada vez mais profissionais. É por isso que quando o Alberto me disse, olha, o Adriano Rodrigues vai estar conosco hoje, Elise. Eu disse, que legal, que a gente vai falar do interior. Por que isso? Por que eu me lembrei disso? Claro que primeiro parabenizando a você por todas as vezes que você assumiu o CSA. Os resultados foram bons. E por muito pouco mesmo, você não consegue uma coisa extraordinária, que seria a manutenção do CSA no ano passado na Série B. Mas é você que montou o time, que colocou, mas você já não joga mais. Então não era mais você em campo. E quando eu falo no interior, é exatamente para isso. Como você trabalhou num clube muito grande do nosso estado, ali ao lado do CRB, que é o CSA. Antes da gente entrar nessa nova empreitada sua, está muito longe, Adriano. Está muito longe o futebol da capital. CSA e CRB
particularmente em relação ao interior de Alagoas, ou as coisas começam a acontecerem também nos clubes do nosso interior? Eu acho que ela pode evoluir, né? Eu acho que no nosso tempo, né, como você falou, eu acho que a gente treinava de uma maneira errada, né? A gente treinava muito, né? Não tinha um controle de carga, né? Então gerava muitas contusões. Eu tiro assim por mim, muitas vezes eu joguei no início no 7 de setembro, então a gente cansava de correr na rua, né? E hoje você não vê mais isso, né? Antigamente, a academia, nos anos 80, 90, achava que a academia, se você praticasse academia, você ia se tornar lento, né? Hoje a academia, ela vive aliada com a parte técnica, né? Os jogadores hoje precisam ter muita força. E antigamente não, né? Antes, claro, tinha muita qualidade, né? Nos anos 80, 90, a gente via aquele clássico 10, hoje a gente não vê muito, né? Hoje você quer mais jogadores com intensidade, porque de tempo tinha esses jogadores, né? Então, acho que as categorias de base, elas servem para que elas possam fazer com que esses jogadores eles voltem a jogar, a revelar, né, para a equipe principal. Mas com relação às equipes do interior, acho que quando você tem um comando, uma gestão do executivo que tem a mente aberta para que vocês possam fazer algumas modificações, né, para que você possa evoluir. E daí você contratar um analista de desempenho, um fisiologista, você ter um controle melhor de carga, alguns aparelhos que precisam ter, eu acho que eles podem se igualar às equipes da capital, né? Agora, assim, eu acho que é uma das coisas que, assim, eu senti muita dificuldade lá na equipe do Cruzeiro é campo, né? Você não tinha um campo disponível para trabalhar. Por exemplo, a gente, às vezes conseguiam 3 vezes na semana, lá no Municipal, às vezes 2. Aí você tem que estar se deslocando para outros interior, quando algumas cidades vizinhas, né? Quando elas disponibilizam o campo, então você tem que fazer alguns ajustes, tem que treinar em reduzido. Então, acho que as equipes precisam, do interior, algumas precisam ter essa flexibilidade para mudanças, né? Até porque o futebol, como você falou, é uma mudança constantemente, né? Você vê uma equipe hoje em dia jogando 4-3-3, daqui a pouco ela muda, no próximo ano já está no 3-5-2, então é dinâmico demais, né? Então você tem que estar aberto a essas mudanças. Alberto. Eu queria falar justamente dessa. A gente falou do diploma, né? Da formação como técnico, licença A, tu, Adriano. E como é que foi essa tua trajetória para chegar? Porque o período inteiro que você passou no CSA era um período que a gente sempre ouvia numa comissão técnica fixa, que era uma comissão técnica fixa do CSA. Você teve a oportunidade de trabalhar com praticamente todos os técnicos que passaram pelo CSA nesse período e teve a oportunidade de comandar o time. Mas também se falava muito que você estava se preparando. Era um cara que continuava estudando, buscando a tua formação. Como é que foi esse período de a parte teórica e a parte prática? Deu para uma coisa auxiliava a outra, Adriano? Ou hoje você entende que seria melhor que você tivesse primeiro se formado para depois ir para o mercado? Ou é justamente o contrário? A junção dos dois, a experiência dos dois processos te ajudou muito mais do que atrapalhou? Eu ainda continuo, né, estudando, né? Porque eu me formei na licença A da CBF que eu parei de estudar, eu continuo, né? Porque o futebol ele é dinâmico, né? Você tem que estar aprendendo diariamente. Eu acho que os pré-requisitos no início para fazer inscrição, eu tinha que ter um período como jogador profissional, né? Outro período comandando equipes, para daí você ter os pré-requisitos para poder fazer inscrição na CBF na licença A. Eu acho que esse período que eu passei, que eu sempre falava que precisava estudar, precisava de um tempo de maturidade para poder assumir
né, lá o clube, que às vezes você, assim, eu tive a oportunidade de ganhar alguns jogos e a torcida dizia, não, agora é a hora, tal, e eu sempre tive os pés no chão, que sabia que precisava de um tempo, né, até porque você precisa conhecer o mercado, né, Alberto, e Alice, você precisa conhecer o mercado de jogadores, né, você precisa ter uma afinidade com alguns empresários, né, porque senão você tem um certo tipo de empresário que só vai mandar jogador ruim para você. Nas 2 primeiras pancadas você vai embora, né, então, mas foi muito importante a passagem de todos os técnicos que passou no clube, né, do CSA, porque você aprende no dia a dia o técnico acertando, às vezes errando, e você vai filtrando algumas coisas, isso daqui eu poderia fazer, isso daqui eu já não fazia, e você vai, no seu dia a dia, você vai evoluindo nas tomadas de decisões do técnico, às vezes, muitas vezes você participava das tomadas de decisões, mas eu acho que foi importante, tanto o estudo, junto com a prática, né, no dia a dia com grandes profissionais que o CFA sempre trouxe, né, para o clube, então fez com que eu pudesse amadurecer melhor e evoluir. O Adriano, me permita, porque a gente tem que pensar o futebol como um todo. A gente fala na evolução do futebol brasileiro, e aí eu estou saindo do eixo Alagoas para uma coisa mais das 5 regiões. A gente vê grandes clubes com grandes estruturas, isso é bom, mas a nível geral, a maioria dos clubes brasileiros, a gente tem que olhar para todas as regiões, mesmo da região sul e sudeste, que financeiramente é melhor do que a nossa. Por exemplo, o América do Rio. Cadê o América? Cadê o Bangu? Onde está o Olaria? A gente olha para São Paulo, a mesma coisa. A gente olha para o Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Até onde o que você aprendeu até agora e vai continuar aprendendo? Nós somos eternos aprendizes, quando está estudando, buscando mais conhecimento, até onde essa parte teórica, e hoje você vê o futebol com outra visão, eu não tenho dúvida, está longe da realidade do futebol brasileiro. Você frisou bem, né? Vários clubes, né, tradicionais, o América, né? O Bangu, que chegou a ser vice-campeão brasileiro, né? Na época do Castor, né? Então, contra o Coritiba. Isso, nos pênaltis, né? Então, era clubes que você via que chegavam e batiam de frente com os grandes, né? Mas eu acho que a gente tem alguns clubes, né, que estão acima da média, que é Palmeiras, Flamengo, eles profissionalizaram o setor, né, investiram bastante na base. Você vê que o Flamengo hoje em dia, ele mal faz vendas sem mexer no orçamento, né, e mal mexe no orçamento, eles fazem mais as vendas, né, ele chega na média de venda, do orçamento que ele pretende no ano, nem mais é pela bilheteria, né, pelas vendas que eles têm nos jogadores que eles investiram muito nas categorias de base e faz essa venda, e através dessa venda eles também ganham percentual em outras futuras vendas, né? Eu creio que o futebol, assim, às vezes, eu já participei de vários cursos, né? Às vezes eles ficam muito didáticos, né? E a realidade é totalmente diferente, né? Eu participei uma época num curso lá no Sindicato de São Paulo, e o palestrante foi um treinador do São Paulo. E ele falando aí no dia ele falou que, poxa, aqui no São Paulo, a minha sessão de treino é a minha obra-prima, ninguém mexe e tal, não sei o quê. Aí eu procurei ver minha realidade, na época eu estava no 7 de setembro, né? Então, às vezes você planejava um treinamento e o principal jogador não ia porque não tinha passagem. O jogador não ia porque não ia para a escola, tinha que ir para a escola. Então, é uma teoria que era para o grande, né? Para a minha realidade era totalmente diferente, né? Então, você, quando vai para alguns cursos, você tem que filtrar algumas informações, porque, às vezes, alguns palestrantes, eles falam da atual situação que ele está, né? São Paulo, Palmeiras, é fácil você montar uma equipe de base, é fácil você montar uma estrutura de treinamento e não modificar essa estrutura, porque você vai estar com jogadores. Eu quero ver aqui um exemplo, na época eu estava no 7 de setembro, outras equipes aí de menor porte, né, que não tem esse poder aquisitivo, não tem esse investimento, e você tem que modificar a sua sessão de treino antes, 20, 30 minutos antes da sessão de treino, porque não tem o jogador A ou B, ou porque não tem a estrutura. Às vezes não tinha, eu trabalhava no set, e às vezes você chegava lá e
o João Batista não liberava o campo, eu tinha que ir para a Colina, e aí? Aí você tem que se adaptar, né? Ô, Adriano, nem tudo são flores no futebol, né? É verdade? Eu sei que você trabalhou com vários técnicos e nem todos os treinadores têm um entendimento de uma integração de comissão ou de trocar conhecimentos com alguém que faz parte de uma comissão técnica permanente de um clube. Eu não quero que você me diga nomes de treinadores, mas com treinadores que você teve dificuldade de relacionamento nesse sentido, de um cara que dava uma escanteada, do cara que não apoiava, do cara que não confiava, o que é que você aprendeu para não repetir na tua carreira como técnico de futebol, Adriano? É assim, Alberto, tem alguns técnicos, né, que eu não vou mencionar o nome, né, que chegou lá no CSA, e às vezes ele vê o staff da casa como ameaça, né? Por algumas situações de outros clubes, né, que tive algumas complicações, né, com o staff de outros clubes, aí às vezes quando chegava lá no CSA eles tinham um pouco de receio, né, e via a gente como ameaça, né, mas com o decorrer do trabalho, eles viam que a gente estava lá para dar o suporte para eles, né. Uma das coisas que eu ficava muito feliz quando eu estava trabalhando no CSA é que eu ficava com jogadores que estavam nos piores momentos, né. É aquele que não pega a relação, é aquele que às vezes ele está machucado. Então, às vezes eu era o cara que dava o suporte no treinamento e o psicólogo, né? E a minha maior alegria era quando ele voltava a jogar no time titular e voltava a fazer gol. O Della Torre passou uma época comigo lá. O próprio Rodrigo Rodrigues, né? Que teve um tempo que ficou só comigo, trabalhando lá, e tive a felicidade de depois assumir, colocar ele novamente para jogar. Então, essa era a minha maior alegria, né? Quando eu estava lá no staff do CSA como auxiliando. Uma das coisas que eu aprendi, até com o Denis, que é o auxiliar do Moza, né? É que eu tenho que tratar as pessoas como eu quero que as pessoas me tratem, né? Então, se você chegar lá, Alberto, para trabalhar junto comigo, eu tenho que tratar você bem, porque quando eu chegar em outro clube, eu quero ser tratado da forma que eu lhe tratei, entendeu? O Bebeto chegou lá, eu tentei passar todos suporte para ele, né? Na época que ele chegou da base lá, a gente interagia muito, porque a ideia, a princípio, era a gente implantar todos os treinamentos que eram direcionados no profissional nas categorias de base, até para a gente diminuir um pouco a transição dos meninos, né? Às vezes eles vão treinar no profissional, os treinamentos já são idênticos, a ideia de jogo é idêntica, então ele faz com que eles possam fazer com que eles amadureçam um pouco mais rápido, né? Essa transição ela não precisa de 1 a 2 semanas para eles saber o que vão ser feito no treinamento, no analítico, no individual, no coletivo, eles já sabem mais ou menos a parte tática, porque é aplicada na base, né? Então, a ideia, no início, quando o Bebeto chegou lá, junto com o Mossoró, foi a gente fazer essa transição para que ela possa ser mais eficaz, né? Então, não fazer com que o menino suba, daqui a pouco o treinador do profissional chega e diz, pô, o menino vem aqui, só quebra treino. Não, eles já sabiam o que iam fazer nos devidos treinamentos, nas sessões de treino, e nos exercícios que era feito pelo técnico. O Adriano, as divisões de base, a gente olhando aqui para o nosso futebol, você estava falando do CSA, hoje o CT lá próximo do aeroporto, CT do CRB lá na Barra de São Miguel, de uma certa forma distancia muito. E outra coisa, a quantidade de escolinhas implantadas em Alagoas. Deixa eu te dar aqui um exemplo que está acontecendo com o meu neto. Meu neto completou agora 11 anos. E ele joga na escolinha do Vasco aqui em Maceió, porque é próximo da casa dele. Ele não é nem torcedor do Vasco, mas ele joga porque é próximo, para o pai dele deslocar e levá-lo e trazê-lo é mais fácil.
E essas escolas, você tem aqui a Escola do Santos, tal, e a Primeira Camisa, está levando cada vez mais jovens para ir embora. O Luan, por exemplo, que jogava com ele, com o meu neto, está no Palmeiras. Com contrato, com tudo, e óbvio, o Palmeiras levou a família junto. A estrutura é outra, como você bem falou. Tem mais 12 garotos que jogavam com ele que foram para o Grêmio. Estão lá com família e tudo. Ele, por exemplo, vai fazer teste no Vasco agora, porque teve uma peneira, né? Veio o olheiro do Rio de Janeiro para a escolinha do Vasco, não sei quantos garotos lá, e ele está entre os 3 que vai fazer teste lá no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Mas mesmo que ele passe, nós não vamos deixar ele lá. Vamos trazê-lo de volta. O pai dele tem condição, graças a Deus. Ele estuda em um bom colégio aqui também, graças a Deus. Mas até onde a base, essa falta de apoio à base tem trazido prejuízo para o futebol aqui do nosso estado, Alagoas? É assim, eu vou falar assim, dos grandes, né? Tipo CSA e CRB, né? Tipo, eles têm várias franquias de escolinha, né? Às vezes na capital, o CSA chegou a ter no interior várias franquias, né? Eu acho que uma das coisas que devia ser implantada é uma metodologia, né? Porque às vezes você vai numa escolinha, você coloca qualquer um lá para trabalhar, né? Não tem uma metodologia direcionada para o clube, né? A princípio que claro, a iniciação, mas você precisa ser detalhista na correção dos meninos, precisa ter paciência, e os profissionais têm que estar ser capacitados, né? Eu acho que eu vejo muitas escolinhas aí no geral, não só aí no estado de Alagoas, como em outros estados, que eles se preocupam mais com a quantidade de menino, com a mensalidade, e os grandes, né, por ser um clube onde eles possam ter uma sequência profissional, eles podiam fazer essas reuniões, fazer um curso com esses técnicos da escolinha. Você, para um exemplo, você vai abrir uma franquia do CSA na Barra, você precisa vir aqui com seus profissionais, eles precisam entender a metodologia de trabalho que a gente pretende usar na escolinha, e daí os profissionais do clube, ou o coordenador está sempre fazendo as visitas, esses meninos ter esse intercâmbio de vir para os clubes, trabalhar, ver o nível, e aí eu acho que a gente vamos revelar mais jogadores, né? Até porque as escolinhas vão ter direcionamento, vão qualificar ainda mais jogadores para que eles possam ter uma carreira sub-3, sub-15, até no dia da final do sub-17, eu encontrei o Felipe, eu falei para ele, a gente precisa ter um campeonato sub-13. Você tem Pernambuco, você tem São Paulo. Mas os clubes profissionais, eles não querem. Você faz aberto, pô. Você faz aberto e daí você faz uma sede em Arapiraca, sei lá, no Agreste, outra na região norte. E daí as equipes campeões por região vêm para a capital e faz um campeonato no Rei Pelé. Eu acho que daí você vai qualificando ainda mais, né? A perca vai ser menor porque os meninos têm um atrativo que é competir, né? Eu acho que a diferença do nosso estado é que a gente não tem competição. O Alberto acompanha muitas categorias de base, né? Você pegar uma equipe sub-20 aí, nossa, vai ter 8, 10 jogos no ano, né? O CSA agora que começou a sair, foi para uma Copa no Retro, junto com o CRB, mas as outras equipes não tem. Aí você forma uma equipe com um mês para iniciar o campeonato, daqui a pouco o campeonato tem 10 rodadas, você só jogou 10 rodadas no ano. Então os meninos passam a metade do ano sem competir, né? Já nos outros estados eles estão competindo em várias competições, né? Claro que muitas equipes têm um poder aquisitivo melhor, mas o CSA, CRB precisam competir mais, precisam sair do estado, precisam ir para Recife, para Salvador, para até ver o nível que eles estão, né? Porque daqui a pouco você vai para a Copa do Brasil, a primeira rodada sai, daqui a pouco vai para a Taça São Paulo, não passa da primeira fase. Então, eu acho que as equipes precisam ter esse poder de levar esses jogadores para competir. Só eles vão maturar, né? Alberto. Deixa eu trazer algumas perguntas aqui de internautas, pessoas aqui do canal que estão perguntando aqui para o Adriano. O Carnificina Games PS está dizendo, gostaria de saber do Adriano
se ele vai ficar no Cruzeiro. Fez um ótimo trabalho. Se o Cruzeiro fizer um planejamento o ano que vem, briga por coisa maior? O meu contrato com o Cruzeiro era até a Série D, né? Então, a gente terminou o contrato. A gente teve uma conversa no início, né? Que eles iam ver a questão de orçamento, planejamento para o próximo ano, para daí eles fazerem uma proposta. Então, até agora, por exemplo, o vínculo acabou depois do último jogo. Mas, assim, tem uma base boa, a gente fez uma boa competição com um grupo jovem, né? Eu acho que a nossa folha era menor do grupo, né? Conseguimos 18 pontos. Demos uma oscilada na metade do campeonato, aí é quando você precisa um pouco de poder aquisitivo para buscar as peças para qualificar ainda melhor o elenco, né? E a gente não teve esse poder aquisitivo, mas eu creio que a gente fez uma boa competição. O John Christian é membro aqui do canal e diz: boa tarde, dupla dinâmica de 2. Pergunta ao Adriano por que ele foi desligado do CSA no início do ano, após ser efetivo no time principal. Assim, mudou a gestão, né? Na época o presidente era o Dr. Omar, ele renunciou, né? E daí entrou a gestão do Rafael, e no momento eles viram que não era o meu momento de eu comandar a equipe, né? Então eles queriam um técnico mais experiente, isso era o Roberto Fonseca. Isso, isso era o Roberto Fonseca. E aí você tem que aceitar, acatar, né? Porque eu creio que igual treinador, né? Você trabalha com algum jogador e em certo momento, se você quer, a mesma coisa é a direção executiva, né? Você achou que não era o momento, mas eu acho que não ficou nenhuma sequela, nenhuma mágoa, né? Da minha parte, jamais, até porque seria eternamente grato ao CSA, né? Até porque fez todo investimento na minha carreira, né? Com os cursos, a oportunidade que eu tive hoje. Eu sou mais conhecido através do CSA, na verdade, por tudo as oportunidades que eu tive de comandar a equipe. Tem uma galera que está mais tirando uma onda aqui, ou que está conversando aqui. A galera gosta de dar uma resenha. O Valber Euler, que é moderador aqui do canal, está dizendo: grande Adriano, deveria ser o treinador do CSA na Alagoana do ano que vem, no lugar desse bexiguento do Marcelo Cabo. O Alisson Dias está dizendo: Adriano logo, logo estará no CSA novamente. Não desista nunca. Afinal, logo, logo o CSA estará de volta à Série D. E o Carnificina está dizendo que o CSA vai para a Série D e não vai conseguir contratar o Adriano. Não vai conseguir contratar nem o Jacozinho por amor. E tem o Luiz Carlos Ferreira, que está dizendo: fala, turma, queria saber do Adriano e dos demais integrantes o que falta para o futebol alagoano atingir, quem sabe hoje, o patamar do FEC, do Fortaleza. Série A com Libertadores e agora semi da Sula, ligado direto de Curitiba. Um abraço aí para o Luiz Carlos Ferreira. Adriano. O Fortaleza, ele é uma equipe agora que é um modelo de gestão para todos do Nordeste e eu acho que para muitas equipes do Sudeste também, né? Pelo modo que ele cresceu desde que entrou na Série A, né? Eu acho que uma das principais foi profissionalizar todos os setores, né? Inclusive o presidente, se eu não me engano, ele recebe para exercer a função, né? E continuidade, né? Eu acho que o Rogério Ceni passou um tempo comandando a equipe, depois que saiu o Rogério, veio o Volveda, né? Que para muitos aqui no Brasil não conhecia o trabalho dele, mas vem demonstrando que é um grande técnico, né? Então, acho que a continuidade, eu acho que uma das coisas principais é você não perder as suas convicções, né? Às vezes você está numa fase ruim, você perde a sua convicção. A gente sabe que hoje as redes sociais têm um poder muito grande, né Alberto e Elísio, né? E às vezes você toma muitas tomadas de decisões através do termômetro das redes sociais, né? Mas eu acho que quando você mantém a sua convicção que vai dar certo, claro que às vezes alguma coisa vai sair um pouco do trilho, mas a convicção e a direção tem que ser a mesma e você faz só os ajustes para que volte a andar no trilho. Ô Adriano, o teu processo de
desse trabalho aí em Goiânia, ele tem prazo para essa consultoria? Ela é uma consultoria com maior tempo de duração? Qual é a ideia do time aí em relação a essa consultoria que você está dando? É um prazo determinado? É um prazo indeterminado? Como é que vai funcionar isso para você? Tem um prazo, né? Durante a Copa Goiás, né? Que a ideia aqui da diretoria é que a gente monta essa consultoria e daí você cria um modelo de jogo, cria uma base de dados, de análise, de jogadores, né, também, para que a ideia do clube, né, o clube aqui é SAF, a ideia do clube é que no próximo ano eles possam entrar com força para ganhar o título goiano e sub-20, né, e a vaga para a Taça São Paulo, né. O clube aqui, ele ainda não participa de competições profissionais, ele é mais voltado para a formação, né, de jogadores de base. Então, o prazo aqui é no final de novembro, eu já estou saindo Deus em Maceió. Alberto, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, o próprio Adriano. Da minha parte, eu estou satisfeito. Não, eu queria demais agradecer ao professor Adriano Rodrigues. Você voltará aqui à TV Esporte Alagoano. Eu acho que é muito legal conversar contigo, ver um alagoano crescendo na carreira, crescendo no que ele acredita de trabalho. Vejo o Jaelson Marcelino também com um belíssimo trabalho, e são profissionais alagoanos fazendo sucesso, construindo uma carreira. Até acho que em determinados momentos vocês precisam crescer mais fora do estado para poder ser reconhecido no estado do que está trabalhando aqui. Mas isso é algo que a gente vai poder discutir com mais tempo, com as suas ideias de técnico, as suas influências e tudo mais. Mas queria demais te agradecer a presença, que essa consultoria seja um passo a mais dentro da sua carreira e que, quem sabe, né, a partir das tuas ideias, da forma como o time está sendo, de como está sendo feita essa consultoria, que em breve a gente possa até imaginar o Adriano trabalhando como técnico nessa própria equipe, desenvolvendo um trabalho e, quem sabe, brilhando fora do estado. Obrigado, Adriano. Para mim é uma satisfação imensa tê-lo por aqui. E só uma curiosidade, você foi só ou tem mais profissionais participando dessa consultoria, Adriano? Isso. Veio eu e o Ícaro, né, que é o analista, trabalhou comigo já no CSA, iniciou na base junto comigo, foi profissional, trabalhava junto com o Douglas na Série B, e estava comigo no Cruzeiro de Arapiraca, né? Ele participou do estadual pelo Coruripe, né? Fez uma boa campanha, e daí a gente foi para o Cruzeiro, né? A gente já trabalha junto mais de 4 anos, né? Então ele veio comigo também para passar um pouco passar essa consultoria também na parte de análise de desempenho, análise de mercado. E Alberto, Elisa, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né? Sempre que vocês solicitarem, estarei sempre à disposição. Deixando também bem claro que a ideia de eu vir para cá foi para passar essa consultoria, mas se aparecer um convite, aí o convite vai ser direcionado com a empresa vai e já direciona para vir outro profissional para vir aqui para o meu lugar, entendeu? Então não foi um contrato onde não tem essa flexibilidade, tipo, tem um clube e vai iniciar o trabalho em novembro, no início de novembro, e aqui só no final de novembro. Aí eu tenho essa flexibilidade da minha saída. Agradeço a todos que participaram, né, no chat, por esse carinho com o meu trabalho, né, por todos, por o cara tem esse carinho por mim, e torcendo sempre e apoiando o meu trabalho. Então, agradeço muito a todos, né? E como você falou, tanto eu como o Joel, a gente tem que abrir mais esse leque de mercado. Estamos muito no mercado
estadual e a gente precisa abrir mais. Por exemplo, um dos caras que participou, né? E acho que é um cara que serve de exemplo para todos, que é o mestre Roberval Davino, né? Depois que ele foi para São Paulo, foi o Roberval, né? Depois era mais um. E todos nós vamos seguir esse caminho do Roberval e abrir o leque e possa abrir a porta não só para mim, Adriana, mas como para outros alagoanos. Adriano, cara, muito obrigado, um grande abraço. A gente vai voltar a se falar em breve aqui no Debate Bola, aqui na TV Esporte Alagoano. Bom trabalho por aí. E quando voltar, a gente dá uma atualizada em tudo que você está fazendo, meu querido. Obrigado mesmo por aceitar o convite, viu? Obrigado, Deus abençoe. Um abraço, Adriano. Quando eu chegar aí, a gente atualiza as informações. Um abraço, com Deus.